Caros irmãos e irmãs da cidade de Campo Grande, do estado de Mato Grosso do Sul, caríssimo Dr. Paulo, presidente dessa Casa Legislativa, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, sobretudo as do Legislativo, que é a casa que nos acolhe essa noite, Maria Túlia, presidente da Federação Espírita, em nome de quem eu cumprimento todos os trabalhadores da Federação que têm me acolhido com um carinho enorme e convido a todos a uma reflexão. Quando Jesus chega na Galileia para realizar o seu trabalho inigualável de revelação de Deus, do reino de Deus e da sua justiça, de uma forma nunca antes vista, ele encontra um mundo mergulhado numa série de contradições. É certo que o pensamento filosófico na Grécia havia atingido uma culminância. Desde o governo de Péricles, inúmeros filósofos, artistas, embelezaram a Grécia e tornaram aquela região um ponto de referência da intelectualidade humana. Por outro lado, o Império Romano havia dado lições de organização social jamais vista na história da humanidade, desenvolvendo um exército, um sistema de correios, um sistema de irrigação, uma organização política. O Império Romano praticamente conquistara o mundo e impusera uma forma nova de vivência. Mas, não obstante todo esse avanço, era comum no mundo da época, quando alguém fosse pego em adultério, apenas a mulher era apedrejada. Ninguém se constrangia em transformar um semelhante em escravo, mas a condescendência com a escravidão era o menor dos males. O senhor de escravos se sentia no direito de cegar o seu escravo, fosse ele mulher, criança ou ancião, para que aquele escravo não fugisse. Era uma prática comum. Entendendo que o trabalho era algo que denegria o status social de alguém, os abastados se cercavam de escravos e se entregavam ao ócio. Os escravos eram encarregados até mesmo da formação das crianças. Muitos escravos intelectualizados, formados na Grécia, eram trazidos para servirem de preceptores, de modo que a humanidade acalentava um conceito de justiça bastante distorcido. Não se diferenciava justiça de vingança, de modo que a justiça era, na verdade, um instrumento disfarçado da força. O que fosse mais forte exercia a justiça segundo a sua concepção, ainda que isso implicasse nos maiores exageros. Por essa razão era muito comum que os juízes, os magistrados, que também cumulavam a função legislativa e executiva no Império Romano, os senadores, condenassem pessoas às galeras, à escravidão de navios para o resto das suas vidas por faltas irrisórias. Um misto de crueldade
com vingança, inspiravam as ações da justiça. É nesse quadro que Jesus inicia a sua pregação do Evangelho de Deus. Quando lhe é trazida a mulher flagrada em adultério, os doutores da lei, encarregados da execução da lei mosaica em Israel, perguntam a Jesus: Moisés nos determina apedrejá-la, e vós o que dizeis? Jesus então pronuncia a célebre frase que mudará para sempre a concepção da justiça humana. Diz assim: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Aquele que se considera puro, que execute. Acontece que a autoridade moral de Jesus era tamanha que ninguém teve coragem de fingir-se justo. E diz o evangelista João: começaram a se retirar do ambiente, primeiro os mais velhos, até os mais novos, mostrando para os leitores do presente e do futuro que ninguém se sentiu puro o suficiente para apedrejar. Em conversa com Nicodemos, Jesus fala em parábolas. Ele não entende. Na conversa íntima com os apóstolos, ele esclarece: é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Revelando que a natureza humana é ainda rica de fragilidade. Ele repetiria a Mateus: um dia compreenderás, Mateus, que o homem é mais frágil do que perverso. E a fragilidade nos torna presa fácil do mal. Preocupado com essa afirmativa de Jesus, conta-nos Humberto de Campos que o apóstolo Tiago chega a Jesus e diz: mestre, não entendo a afirmação, é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Porque, segundo as suas explicações, se há uma justiça soberana que rege os nossos destinos, onde houver um assassino, amanhã teremos uma vítima, necessariamente uma vítima, criando um círculo vicioso. O assassino de hoje será a vítima de amanhã. Jesus, compreendendo a profundidade daquela objeção, pergunta a Tiago: Tiago, como se dá o processo de redenção na lei mosaica? E Tiago responde, sem pensar, olho por olho, dente por dente, evocando a justiça vingança. Olho por olho, dente por dente. Um grande avanço, por sinal, porque antes de Moisés permitir essa concessão à vingança, se alguém roubava uma ovelha do vizinho, o vizinho sentia-se no direito de tomar todas as ovelhas e de matar a família inteira daquele que roubou. Se alguém feria o semelhante,
aquela pessoa, dizendo-se executor da justiça, sentia-se no direito de dizimar todos os descendentes. Percebendo essa desigualdade no ato da vingança, percebendo que a vingança era desproporcional, Moisés faz uma concessão, olho por olho, dente por dente. Que a vingança seja proporcional ao agravo. E Tiago, como todos nós, com a mente ainda fixada na vingança, confundindo justiça com vingança, confundindo justiça com crueldade, não pensa, responde, olho por olho, dente por dente. E Jesus adverte Tiago, até tu, Tiago, até tu estás procedendo como Nicodemos? Por acaso não percebestes que o primeiro mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças? E Jesus pergunta a ele: como pode, Tiago, alguém amar a Deus fazendo mal à sua obra? Como pode alguém conciliar amor a Deus com crueldade? Amar a Deus e fazer o semelhante sofrer. Amar a Deus e sujar as mãos de sangue, ainda que em nome da vingança. Como? E o segundo mandamento da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De modo que nós sempre procedemos como Nicodemos e como Tiago. Quando olhamos para a revelação do Velho Testamento, nós somente enxergamos olho por olho, dente por dente. Ninguém se recorda que a lei mosaica é revelação da lei de amor. O primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo. O primeiro mandamento está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O segundo está em Levítico capítulo 19, versículo 8. A lei de amor está na revelação mosaica. Mas nem mesmo Moisés, apesar de ser o instrumento que a espiritualidade se utilizou para revelar a lei de amor, conseguiu exemplificá-la. Ao resolver uma contenda entre um compatriota e um egípcio, Moisés sujou as mãos de sangue. Muitos séculos depois, chega Jesus. Nunca julgou, apedrejou ou acusou ninguém. Quando todos se retiraram e a mulher adúltera ficou na presença dele, ele pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E ela fala: todos se foram, eu também não a julgo. Vá e não peques mais. O guia e modelo da humanidade abdica da função de julgar, mas toma a si a função de educar. Educar, não condenar, mas educar. Educar. Porque todos são ligeiros em vingar, em punir,
em acusar. Mas ninguém quer saber das origens do mal. O que levou a criatura a se transformar numa presa do mal? E Jesus, que enxergava sempre no transgressor da lei um doente, nunca deixou de oferecer o remédio, porque ele nos ensinava que o criminoso é um doente, que o mal é uma doença e que, acima de ser punido, deve ser curado. Nunca alguém lutou com tanta força contra o mal quanto Jesus, mas nunca alguém amou tanto o malvado como Jesus. E no momento supremo do testemunho, quando ele é preso, Simão Pedro, retira a espada e corta a orelha do soldado que dava a voz de prisão a Jesus. Jesus, sem esboçar o mínimo gesto de violência, diz assim: Simão, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque aquele que fere com ferro será ferido, deixando para sempre no Evangelho a lição da lei de causa e efeito. Todo o mal que nós semeamos voltará para a nossa vida. Toda a dor que nós plantarmos, nós teremos que colher. De modo que aquele que semeia o mal e a dor está cavando um abismo para a sua própria vida. Era essa a lição. Se Simão Pedro levantou a mão para ferir, Jesus levanta a mão para curar a orelha do soldado. E no momento de crueldade, de deboche na cruz, ele em prece pede a Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Se o assassino de hoje soubesse que amanhã ele vai lutar na quimioterapia até desencarnar de um câncer cruel, ele não cometeria o assassinato. Se alguém que está roubando hoje, está desviando dinheiro, soubesse que numa vida próxima ele passará imensas necessidades financeiras, lutará e nunca conquistará nada de material, ele jamais ergueria as mãos para furtar qualquer coisa. Se aquele que usa as mãos para violentar a esposa, o marido, os próprios filhos, os parentes, para espalhar a violência física, soubesse que na vida seguinte ele virá sem mãos, às vezes sem os pés, sem poder andar, ele pensaria duas vezes, porque o mal é sempre fruto de uma ignorância espiritual. O mal é sempre fruto de uma cegueira. Ninguém que está em contato com Deus, ninguém que está em paz com a própria consciência, tem força para praticar o mal. E ao falar da lei divina, nós nos recordamos de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E o codificador, com o seu bom senso, com a sua sutileza, resgatando o ensino de Jesus, dá o nome da última lei moral, lei no singular de justiça, amor e caridade. Percebam,
Kardec não está falando de 3 leis, ele está falando de uma lei, no singular: lei de justiça, amor e caridade. A lei divina é uma. E nós sempre com o coração viciado, ao longo de milênios, quando falamos de lei de causa e efeito, sempre pensamos no sentido negativo. Por quê? Por que identificar a lei de justiça com lei de punição? A lei divina é de justiça. É de justiça. O que significa isso? Que não há privilégio na obra divina. Não há nenhum privilegiado. Deus não distribui dons. A um dá o dom da inteligência, a um dá o dom da beleza, aí para uns dá o dom da feiura. Não. Que Deus de justiça seria esse? Que daria talentos para uns e defeitos para outros? Não. A lei é de justiça. Você tem exatamente o que conquistou. Se hoje você veio com talento musical, é porque em muitas vidas você se dedicou, e hoje esse é um patrimônio da tua alma, porque a lei é de justiça. Quem semeia sorrisos vive cercado de pessoas sorrindo. Quem semeia cara fechada vive cercado de pessoas carrancudas. A lei é de causa e efeito. Portanto, a lei de justiça é neutra. Ela te devolve o que você dá. Mas se você oferece bondade, a bondade vem ao seu encontro. É lei de justiça. Justiça, amor e caridade. Mas sabendo que nós somos crianças espirituais em evolução, a própria lei de justiça contém dispositivos de misericórdia. Vamos pensar nisso. Quando você abre um código penal brasileiro, feito por seres humanos, feito por homens, cheios de defeitos, falíveis, o que nós encontramos no Código Penal? Medidas que protegem o criminoso que procura reeducar-se. A própria lei humana hoje chama o preso de reeducando. Pelo menos na lei. Infelizmente não temos instituições ainda que cumpram a lei integralmente, mas ele é um reeducando. Se ele tem bom comportamento, a sua pena é diminuída, porque a função da pena é educar, acima de tudo. Se ele apresenta um comportamento positivo acima da média, ele tem direito à suspensão condicional da pena. Ora, será que Deus seria mais inflexível do que um legislador brasileiro? Será que Deus seria mais inflexível do que os nossos senadores e deputados? Não. Na lei de justiça há dispositivos da misericórdia, e a misericórdia também é lei. Misericórdia não é exceção.
Misericórdia é lei divina, é da lei, é da lei. Quantos de nós está de pé hoje porque os débitos estão congelados? Quantas moratórias são concedidas a cada minuto na terra? Percebendo que a criatura começou uma jornada de aperfeiçoamento, a espiritualidade congela um pouco do débito, dá uma moratória, espera que a ação no bem daquela criatura apague o mal, porque a verdade seja dita. Se nós puxarmos a ficha espiritual de cada um de nós aqui, nas últimas 500 encarnações, e você somar todos os débitos, eu tenho uma triste notícia para dar: é impagável. Impagável. Nosso débito, se você somar tudo, quantas vezes eu vou ter que ser assassinado? 250. Nossa, meu Deus. Quantas? Seriam 1.500, 2.000, 3.000 encarnações só resgatando. Que justiça seria essa? Uma justiça que esmaga? Não, essa não pode ser a justiça. Por isso diz Emmanuel na sua frase extraordinária no livro Justiça Divina, ele diz assim: a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Apenas para os corações endurecidos. Por isso, depois de ler essa frase, eu sempre me pergunto, toda vez que passo por uma expiação ou vejo alguém passar, eu pergunto assim: onde está o endurecimento do coração dessa criatura? O que essa dor está procurando amolecer? É bom pensar nisso. Quando estivermos numa expiação, qual parte do meu coração petrificou? O que a dor está procurando amolecer em mim? Porque a criatura que se coloca de forma maleável nas mãos do Criador, os mecanismos da misericórdia divina vão lhe dando oportunidades de trabalho para que ele resgate através do trabalho. Resgate através do trabalho. O famoso caso contado por Humberto de Campos, da criatura que veio com a programação de perder o braço, mas uma ação intensa no bem fez com que ele perdesse apenas o dedo. Porque o Criador não quer que ninguém perca braços, pernas, visão, audição. O Criador quer que nós nos afastemos do mal, que a gente não sinta mais prazer em praticar o mal, que o nosso coração sinta-se feliz em semear o bem. Mas infelizmente, em muitas áreas, nosso sentimento está petrificado. Há criaturas cujo coração é de uma bondade. Ele visita orfanatos, creches, se dedica ao trabalho assistencial, mas dentro de casa ele é um tirano. Impaciente, agressivo, incompreensível. O coração é mole em algumas coisas, mas em outras é duro. Há outros
que são extremamente amorosos dentro de casa, extremamente amorosos na família, mas no ambiente de trabalho ele é um Hitler. É um misto de coração, uns pedacinhos de pedra e outros de carne. É um misto. É como se nós tivéssemos petrificações localizadas na alma. Mas petrificações que perduram séculos. 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 Eu me recordo de uma angústia, certa vez ao atender uma pessoa, que ele dizia assim: eu sou muito religioso, mas essa pessoa me causou um tremendo mal. Eu não tenho coragem de matá-la, porque sou muito religioso, mas venho aqui porque eu quero a justiça, eu quero que acabe com a vida dela. Sem nenhum julgamento, nós simplesmente aconselhamos a pessoa: então faça o seguinte, você vai dormir hoje, vai fazer uma prece e vai pedir uma audiência com Jesus. Você vai pedir uma audiência com Ele. Durante o sono, Ele vai vir para a audiência. Você vai olhar nos olhos dele, vai pegar nas mãos de Jesus e vai dizer assim: mestre, o Senhor que perdoou os inimigos na cruz, o Senhor que jamais levantou a mão para ferir, por favor, atenda o meu pedido, eu quero vingança. Fala isso olhando nos olhos de Jesus. Ele começou a chorar. Começou a chorar. Porque isso não é justiça divina. Não é justiça divina. Humberto de Campos conta o caso em que Simão Pedro, certo dia, sentou às margens do lago do Tiberíades e começou a chorar. Ele estava cansado, era o fim do dia. De repente ele sente que Jesus caminhava pela praia. Jesus chega de mansinho, senta ao lado dele. Jesus Espírito, após a crucificação, e fala: Simão, por que você está triste? Ele fala: estão me acusando de ladrão, Jored me acusa de receber alimento, agasalhos e usar para mim mesmo e não distribuir para os necessitados. Aí Jesus fala para ele assim: não se preocupe, Simão, Jored vai viver. Ah, Senhor, mas o Senhor não sabe, eu tenho parentes que são violentos comigo, me agridem, me ofendem. E começa a citar os nomes. Ele fala: não se preocupe, Simão, fulano vai viver, ciclano vai viver, Beltrano vai viver, o certo é que todos vamos viver, todos vão viver. E as mãos que estão praticando o mal hoje vão viver, vão passar pelas experiências dolorosas,
tristes experiências. Não porque o Criador pune, mas Deus vai educar. Deus vai educar. Por isso, é impossível separar a misericórdia da justiça. Justiça divina é sempre justiça pautada na misericórdia. E nós precisamos entender que com Jesus foi revelado o amor. O amor. O amor, essa força que nenhuma violência é capaz de dobrar. Dizia Jesus: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, anda 2. Anda 2. Talvez você tenha alguém do seu lado e você esteja numa árdua caminhada com essa criatura, contando os dias para completar 1 milha, para você ficar livre. Vai 2. Dê sempre o dobro, porque diz Simão Pedro no livro Paulo Estevam, é na 2ª milha que o nosso inimigo tem a chance de nos conhecer. A lição mais bonita da misericórdia divina, a lição mais bonita da misericórdia divina, nós temos mania de tirar fotografia das pessoas e guardar para sempre aquela fotografia. Você encontra com alguém hoje e esse alguém te faz sofrer. Você tira uma fotografia, passa 300 anos e você está com aquela fotografia olhando e achando que a pessoa continua sendo aquela da fotografia. Mas as pessoas mudam todo dia. Mudam todo dia. E nós não atualizamos o cadastro. Às vezes você está olhando para a pessoa do seu lado, vendo a imagem de 3 encarnações passadas. Você não atualizou. Esse é o problema do ódio. Esse é o problema do ódio. Ele não atualiza. Ele não consegue ver a mudança. De jeito nenhum. Até hoje nós falamos Judas e imaginamos o apóstolo que traiu o mestre. 2000 anos se passaram. Esse apóstolo já está luminoso. E nós ainda estamos com a fotografia dele, de 2000 anos atrás, daquele que traiu Jesus. E é possível que se ele entrasse aqui agora, todos fecharíamos a cara para ele. Pronto, entrou Judas. Entrou Judas. Humberto de Campos conta o caso lindo de Tiago menor, cheio de rancor contra Judas, cheio de rancor. E o rancor que ele tinha pela falta cometida o fez afastar-se de todo mundo. Ele decidiu que iria para uma montanha, ia ficar como uma seta, distante de todo mundo, porque estava cansado de conviver com a maldade. Às vezes a gente fica assim, estou cansado de maldade, vou ficar sozinho, só com a minha. E estava sozinho. Passaram muitos dias e ele em prece, em jejum. Quando ele está andando, ele vê Jesus vindo na direção dele, andando ligeiro. E ele abre os braços assim: oh, mestre, meu Deus, já estou cansado de maldade.
Ainda bem que a pureza veio ao meu encontro. E abre os bracinhos assim, Jesus vem andando e acha que vai ter um abraço, Jesus passa direto por ele. Ele olha, apavorado, sem entender. E Jesus continua caminhando. Olha a sabedoria de Jesus. Ele fala: mestre, onde vais com tanta pressa? Ele fala: vou socorrer Judas, Tiago. E eu, mestre, você não precisa do meu socorro, Tiago. E ele então se sente constrangido. Conta também Humberto de Campos que a última lição de Jesus na sua permanência no orbe, segundos antes dele expirar na cruz, já pressentindo a libertação do corpo, eis que se abre um caminho luminoso no céu, e uma legião de anjos envolvem a cruz, espíritos luminosos, anjos ligados à música, formam um coral e começam a entoar melodias divinas para aquele momento maravilhoso de libertação de Jesus. Anjos com ungüentos começam a passar substância nas feridas de Jesus, dando-lhe um alívio. Começam a acariciar a fronte dele. Anjos encarregados da justiça começam a anotar o nome de todos os envolvidos no episódio da crucificação, para o futuro acerto com a lei. De repente, um anjo solitário surge daquele caminho luminoso e se dirige a Jesus. Ele chega perto do mestre, coloca a cabeça no peito de Jesus e sente que Jesus balbuciava alguma coisa, já sem força para falar. O anjo então coloca o ouvido encostando nos lábios de Jesus. Jesus balbucia alguma coisa para aquele anjo solitário. Assim que Jesus fala ao ouvido do anjo, ele sai ligeiro. Era o anjo da caridade. E Jesus pedia a ele que socorresse Judas, que acabara de suicidar. Boa noite, meu Deus.